Aconteceu ontem no Twitter uma imensa controvérsia envolvendo o influenciador Sérgio Sacani, do Space Today. Para quem não o conhece, ele é uma das principais figuras da mídia internetica nacional que fala sobre astronomia, exploração espacial, vida em outros planetas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você certamente sabe quem o cara é. Eu tive a oportunidade de estar em um evento com o Sérgio, lá do eclipse que rolou em João Pessoa, no começo do ano, e foi começo do ano passado, não, foi no ano passado. Foi no ano passado, em setembro, se não me falha a memória. Em setembro do ano passado. Esse evento foi muito legal, além de estar lá com várias personalidades que você certamente conhece da internet brasileira. Eu tive a oportunidade de encontrar alguns dos meus alunos que estavam lá, coisa muito foda. Eu sempre acho incrível quando eu tenho a oportunidade de encontrar com alunos, seja na vida real, seja na realidade virtual, onde eu tipicamente jogo com alguns deles. O Sérgio Sacani tem um trabalho muito bacana de trazer informação sobre espaço para o público brasileiro, que até recentemente não era um público muito engajado com esse tipo de coisa. Quando eu estava no evento de astronomia lá do eclipse do Sérgio, eu olhava ao meu redor o tempo inteiro vendo os nerds que gostam disso, né, com camisetas, com estampas espaciais e falando sobre coisas espaciais. Eu me senti no meio da minha tribo, foi um negócio muito legal. O Sérgio Sacani, como qualquer personalidade da internet, não é alguém acima de críticas, e eu mesmo já o critiquei em algumas ocasiões. A gente não concorda muito na nossa visão de mundo, eu acho que quem acompanha meu canal provavelmente sabe disso. Tanto é que o estopim dessa confusão, ou talvez eu deva salientar, o estopim legítimo nessa história aí é algo que eu não faria. Não é algo que eu endosso, eu acho que ele mandou mal nessa aí. Isso é um argumento legítimo, a gente vai abordar isso aí em mais detalhes. O que aconteceu? Num episódio recente do Redcast, que eu conheço muito pouco porque eu nunca assisti nada, a não ser os cortes que aparecem quando estão dizendo olha, esse cara aqui manda bem pra caramba. Não, esse cara aqui é terrível. Eles geralmente vêm desse podcast. O que eu entendo desse podcast é que ele é tipicamente centro de muita controvérsia, mas também o que não é hoje em dia. Nesse podcast, o Sérgio teve a seguinte fala que, mais uma vez, reitero, infeliz. Eu fui lá falar sobre Wesley, sabe o Wesley? A gente já apanhou lá também. Sabe quem que é o Wesley? Esse aqui já apanhou lá também. Pra menor, vocês têm isso daí, ó, de... Sabe quem é o Wesley? Wesley O da Safadão? Lanagore? Não. Wesley, Sei. sabe Eu quem entendi é? o Wesley. Então, ele é sensacional, esse foi cara. ele e uma professora falar sobre mudança climática. Os caras invadiram a mesa lá e falaram que essa mesa não representa ninguém. Eles queriam um índio, uma trans, um viado, um negro, eu não sei o quê. Era isso que eles queriam. Aí eu falei pro Wesley brincando. Falou assim, eu falei, vamos dar um selinho aqui, a gente dá palestra. Não, eu falei assim, Wesley, se fantasia de índio. Justo é. Como eu falei, é um tipo de terminologia que eu pessoalmente não uso. Meus vídeos estão aí, mais de 2.000 vídeos nesse canal, não me deixam mentir. Não é do meu feitio e eu não defenderia isso. Eu não acho que é uma parada que pega bem. Independente do é certo falar essas coisas ou é errado falar essas coisas, pra alguém na posição do Sérgio, eu acho que dava pra ser evitado. Certamente alguns aí na audiência vão discordar de mim, vão dizer que hoje em dia tá tudo muito mimimi, politicamente correto, woke e todos os outros termos que vocês gostam de usar. Não é uma linguagem que eu acho bacana usar. É só isso. Preferência pessoal. Posso ter preferência pessoal ainda? Enfim. A jornalista Amanda Miranda, que estava no evento no dia, então tentou refutar o que o Sérgio tinha dito, dizendo... Vou ler aqui diretamente. Muito dessa confusão envolve a linguagem exata usada para descrever algumas coisas, então, para não ser acusado de estar parafraseando de forma maldosa, tá aí. Sou jornalista da UFSC e cobri essa mesa. De fato, somos uma universidade inclusiva, aberta e plural, mas não trabalhamos com mentira. Isso não aconteceu. Lamentava uma pessoa com visibilidade e influência lançar um factoide absurdo para achinchalhar a universidade pública. A Amanda reforçou inúmeras vezes, sem ressalvas, que a história que o Sérgio relatou naquele corte foi uma mentira. Ela não elaborou tanto mais, ela não fez nenhuma ressalva, nenhum tipo de disclaimer, ela só falou, isso é uma mentira. O que pareceu estranho, porque o Sérgio mentir sobre algo, assim, inventar uma história do nada, inventar uma mentira desse jeito, é um pouco incomum. Só que como ele é um cara que é odiado por muita gente, muitas pessoas acreditaram imediatamente que ele estava, realmente, como eu vi sendo descrito, mentindo para sinalizar empatia com a extrema-direita. Foi o que eu vi sendo falado inúmeras vezes aqui. Ele mentiu. Isso não aconteceu. Pois bem, embora ela realmente tenha linkado o vídeo da mesa e que você não vê em nenhum momento alguém subindo lá e mexendo e tumultuando e promovendo boicote ou falando qualquer coisa, pessoas com um olhar mais aguçado perceberam que, na verdade, existem alguns cartazes que podem ser vistos que foram claramente removidos de onde estavam, mas eles estão lá.
O próprio Sérgio postou então uma foto que ele tirou desse mesmo cartaz, que eu imagino que a jornalista não sabia, o que pega mal para um jornalista que bateu no peito dizendo que estava lá e aparentemente se omitiu em oferecer um pouco mais de contexto sobre a história que o Sérgio relatou. Porque foi encontrado um post em redes sociais do grupo que organizou esse, para usar as palavras deles, constrangimento. Aí está essa postagem que foi feita nos stories do grupo no dia da tal. A semântica do termo invasão foi um ponto de contenção aqui, daqui a pouco a gente chega lá. Seja lá que palavra da língua portuguesa você queira usar para descrever, o que acontece é, aqui está a postagem do grupo com o cartaz que aparece tanto na foto do Sacani quanto nos vídeos. E eles dizem, entre outras coisas, eu vou focar aqui na a parte importante, mas está a imagem na tela, eu vou tentar deixar o máximo de tempo possível numa resolução que seja legível bastante para que você possa averiguar por você mesmo, coisa que visivelmente a jornalista não fez, se ela decidiu chamar o relato do Sérgio de mentira, de forma categórica, sem qualquer ressalva. Boa tarde, gente, como estão? Não sei se todos viram, mas hoje à noite vai rolar a mesa de abertura da CPEX, intitulada Cosmos, Vida na Terra e Saúde Mental, com convidados e muitas visualizações nas redes sociais. Para além de pessoalizar nas pessoas convidadas na festa, esse linguajar acadêmico, abstrato desses caras, aí perde a eleição e não sabe por quê. Além de pessoalizar nas pessoas convidadas na mesa, ficamos nos perguntando que saúde mental é essa que será discutida hoje, em uma mesa sem nenhum trabalhador de rede de saúde de Florianópolis, nenhum pesquisador negro ou indígena. Sobre isso, iremos nos reunir para fazermos algumas faixas, agora no hall da CFH, até umas 16h30, 17 horas, manifestando nosso descontentamento com os convidados da mesa. Às 17h30, vamos para o Guarapu, colar as faixas, gostaríamos de convidar a todos para colarem com a gente e causar um constrangimento lá na hora. Ok. Então, nós temos vídeo que mostra os cartazes lá presentes. Nós temos uma postagem do grupo que organizou os cartazes, com a foto do cartaz no Stories, chamando o que eles estão prestes a fazer de constrangimento, estão indo lá para, qual foi a palavra exata usada aqui? Manifestando o nosso descontentamento com os convidados da mesa. Então, considerando que os cartazes são vistos no stream, o próprio Sérgio falou o que aconteceu, e ele é um cara conhecido, não é um cara que vai aparecer inventando uma mentira do nada assim, pelo menos eu penso. Postagens do grupo, tem também a postagem no feed desse grupo, onde você vê também os cartazes que podem ser vistos lá. Então nós temos postagem do grupo responsável pelo constrangimento, para manifestar o descontentamento, nós temos as fotos dos cartazes, nós temos os relatos das pessoas que estavam lá, nós temos o Sérgio Sacani, que é alguém em quem as pessoas confiam, também falando o que aconteceu. Usando, eu reitero, uma linguagem que eu não endosso, eu acho meio paia. Mas o relatado por ele parece ter acontecido. E aí que vem a reviravolta. Nessa hora, a jornalista, eu tenho que usar aspas não para desmerecer o trabalho dela porque eu não a conheço, mas fica foda usar esse título quando você está só dizendo que alguém mentiu e alegando ter estado lá e conhecer a universidade e simplesmente não adicionar nenhum contexto. Poderia muito bem ter sido dito, não, realmente teve uma manifestação que eu não sou contra. Pessoas se manifestarem, exporem as suas opiniões em oposição a alguém, de boa. Mas por que mentir e dizer que não aconteceu? Porque se pegar, estranhamente, a semântica do termo invasão. Tinha gente falando assim, não, peraí. Mas de acordo com a ONU, invasão é... Não, de acordo com o Michaelis, invasão é o que o Hitler fez na Polônia, isso aí não é invasão. Irmão, quando o seu argumento é debater o significado de uma palavra específica, você está sendo desonesto e narcisista. Eu, pessoalmente, em prol da minha saúde mental, eu não tenho mais tempo com essa galera. Eu respondo uma vez, eu bloqueio e acabou. Porque a gente, assim, é um vampiro de energia. Pessoas se comportam assim quando elas sabem que erraram, mas ficam se apegando a certos detalhes, a certas literalidades. Tem um termo em inglês muito bom que descreve isso, que é o The Card Says Moops. E como isso é um assunto muito longo, eu vou deixar isso aqui como algo para você pesquisar. Eu vou talvez tratar disso em outro vídeo, mas é uma coisa muito comum nas redes sociais. As pessoas sabem que estão defendendo algo errado, sabem que falaram algo errado, vem uma refutação àquilo, mas ficam se apegando a coisas bem triviais, como a literalidade de um certo termo. O cara estava numa roda informal e descreveu aquilo como invasão. Você poderia ter dito que, de fato, rolou uma manifestação dos estudantes, do corpo docente, seja lá de quem mais estava envolvido, mas não tumultuaram o espaço, como ele parece ter sugerido. Isso é um argumento válido. O Sérgio se menosprezar essa iniciativa de buscar mais inclusividade nesses espaços, isso é uma coisa que nos incomoda porque parece um sinal para a extrema-direita. Argumento válido. Fazer brincadeira sobre um dos outros participantes se vestir de índio é bastante desrespeitoso e realmente não pega bem.
Excelente argumento, eu concordo com você, eu não falaria aquilo. Só que sabe o que não é um bom argumento? Dizer que o cara inventou isso aí tudo. Você estava lá, você está usando a sua credencial, né, como autoridade. Eu estava lá, eu presenciei, eu fui uma testemunha ocular e isso não aconteceu, ponto final. E aí a galera fica moving the goalposts, né, empurrando os postes para longe. Primeiro falava, não, isso não aconteceu, é mentira. Ok, eu tô vendo os cartazes lá, mas esses cartazes podiam ter chegado lá de qualquer forma. Não tem como saber qual era a intenção por trás desses cartazes. Não tô vendo nada sobre trans e negros nesses cartazes, como ele falou. Ok, tem uma postagem do grupo chamando a galera para constranger a mesa, falando especificamente que vai ser antes dela começar, o que explica não estar no vídeo. E eles fazem uma reivindicação direta sobre não ter participação de um negro ou de um indígena. Sendo essas pautas relevantes ou não, sendo você super a favor de um movimento progressista ou extremamente reacionário e fica com raiva de tudo que é woke, o fato inegável houve uma manifestação com o interesse explícito de causar constrangimento. Se você tem uma palavra com um verbete específico usado pelo Sérgio, aí é uma discussão de linguística, de etimologia, de sinônimos, mas algo aconteceu naquele evento para constranger os participantes, reclamando, entre outras coisas, pela participação de pessoas representantes das minorias, como o cartaz parece sugerir. Opa, é o Izzy do Futuro aqui editando esse vídeo. Tem um detalhe que eu deveria ter mencionado, estava no roteiro, mas eu acabei esquecendo. Uma das coisas mais curiosas dessa situação inteira, e que ela serve como um emblema para toda situação desse tipo, é quando as pessoas começam apanhando um ponto, e aí vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e finalmente, no final, foi o que você viu, mas finalmente, agora sim, a alternativa, vão lá e enfatizam que os alunos têm todo o direito de fazer esse tipo de manifestação, isso é plural, é democrático, é válido, e eu nem discordo disso, eu nem discordo. Mas eu espero que esteja tão óbvio para você quanto para mim. Eles só decidiram endossar a manifestação quando não tinha mais alternativa. Eles poderiam ter começado dizendo, a jornalista que estava lá, ela não viu quando os caras foram lá falar aquilo, deixaram os cartazes, ela não viu nada disso. Ela não poderia ter dito, não, eles fizeram, eu apoio, realmente deveria ter mais minorias aqui. Não, ela falou que foi tudo mentira. Quando essas pessoas que estavam detonando o cara, finalmente se viram sem alternativa nenhuma, foi que eles finalmente expressaram apoio pela manifestação que tinha objetivo explícito de causar constrangimento. Palavras do grupo que organizou, não as minhas. Certo? Essa é a lição final da situação toda pra mim, eu acho. Essa galera que odeia o Sacani, que queria ver a sua reputação destruída, que tava difamando o cara, porque eu considero isso uma difamação. Dizer que o cara mentiu sobre algo que ele falou é uma difamação. Quando tem provas materiais e testemunhas que viram, né? Isso sugere que esses grupos não são apoiados assim, então. Porque isso podia ter sido a tática do começo, não é? Simplesmente endossar, justificar o manifesto lá, porque só agora estão falando disso. Porque o foco não foi inteiramente sobre essa fala dele é preconceituosa e os alunos têm o direito de manifestar a sua expressão de descontentamento com o negócio. Argumentos válidos. Essa é a parada. Quando você tem argumentos válidos para criticar a pessoa, por que você apela para mentir? Porque eu me recuso a acreditar que a pessoa, a jornalista, estando lá, não viu esses cartazes. Ela chegou só depois que aconteceu tudo? Então, se ela chegou depois que aconteceu tudo, ela não deveria estar falando de forma tão categórica sobre o que aconteceu lá. Não é? Então, deixa eu te falar um negócio. A conclusão aqui é o seguinte. Eu gosto do trabalho do Sérgio, eu gosto do trabalho que ele faz com a astronomia. Eu não sou um fã cego do Sérgio e eu já o critiquei em alguns eventos, como, por exemplo, na vez em que ele apareceu tirando uma foto do lado do Paulo Cogos. Eu só falei, puta que pariu. É foda pra mim ver um cara, gente boa, do lado de alguém como o Paulo Cogos. Então eu só falei isso, eu fui detonado pelo fandom do Sérgio Sacani. Mas agora eu entendo por que eles são assim, porque pelo jeito os caras tentam atacar ele com tudo que for possível. Eu acho da hora o cara tá em um lugar que eu mesmo não transitaria, nem tanto. Usar termos como viado e índio de forma pejorativa, também, paia. É claro que é paia, mano. Quem é que realmente discorda disso? O Sérgio se pouparia de problemas futuros não usando esse tipo de linguagem? Acho que é inegável, né? Mas
a moça, jornalista lá, que falou que era mentira, sem oferecer absolutamente nenhum contexto, dando a entender que ele tinha inventado isso do nada. E as pessoas ficaram cada vez mais empurrando os postes pra frente, começou como uma mentira, isso não aconteceu, é uma fantasia maluca. Não, ok, tem esse cartaz lá. Não, beleza, eu vi que eles realmente planejaram, causaram constrangimento. Uma das pautas era especificamente a inclusão de pessoas negras e pessoas indígenas. Bate com as coisas que ele falou, e aí fica se apegando na literalidade. Não, porque ele falou invasão, mas invasão, se você ver no dicionário, é outra coisa. A ONU define como assim? Não, mas invasão? Cadê os tanques entrando no território inimigo pra ser invasão? Isso não é invasão. Puta que pariu, bro. Tá vendo? É por isso que eu bloqueio já, porque não há, isso é... Meu irmão, toda pessoa precisa entender, a um certo ponto na vida, que tem pessoas que estão discutindo só porque não podem, não são capazes, não contemplam a possibilidade de dizer, realmente, errei ali, interpretei errado. Tá entendendo? Todos os argumentos post-hoc que aparecem agora sobre a linguagem que ele usou, sobre, mas tecnicamente não é invasão, rolou, é porque eu chamo de invasão, eu não chamo de invasão, a subjetividade da invasão, se você para pensar, Chico Buarque, é desonestidade, pura, simples, transparente, canalha. É desonestidade, brother, é desonestidade. Existiam vários argumentos válidos para criticar a fala do Sérgio Sacani. E vocês escolheram o pior, que era literalmente negar o que era bem registrado por pessoas que estavam lá, por fotos e por registros do grupo. O Pix foi embora, nem ele aguenta vocês. Por registros do grupo que convocou um constrangimento por causa da ausência de pesquisadores negros e indígenas, exatamente como a fala. Aí começaram a falar, não, mas do cartaz não tinha nada sobre negros e trans e índios e tal. Novamente, the card says moops. Me cobrem por um vídeo disso quando eu voltar de pipa. Ô Pixel, vamos embora, vem, pula de volta aí, ó. Impressiona eles aí, vai, pula aqui, ó. Pela porra, esse rato fudeu do caralho.